Olá, Jamil, que prazer ter você aqui no nosso programa. Tudo bem, querido? Sinara, que prazer é o meu, é um privilégio. Estamos aqui. Muito obrigado pela acolhida. Massa. O Jamil está lançando um livro novo. Coloca a capa do livro dele aí, por favor, Gui. Olha só, tomara que você seja deportado de Jamil Chad, uma viagem pela distopia americana. Esse livro reúne crônicas do período que você passou nos Estados Unidos, não é isso? Exato. Sinara, na verdade, eu fiquei nos Estados Unidos por um ano, acabei de voltar de lá, sair de lá, estou na Europa já de novo. E o que eu fiz foi basicamente reunir vários textos que já tinham sido publicados, mas outros inéditos, justamente de viagens pelos Estados Unidos. Eu fiz 15 estados, milhares de quilômetros, porque eu queria tentar entender, na verdade, não entender, pelo menos testemunhar o que é que estava acontecendo num país que obviamente, vive uma encruzilhada social, uma encruzilhada econômica, uma encruzilhada política, só que é um país que, obviamente, quando vive essa encruzilhada, coloca essa encruzilhada para todos nós também, porque, obviamente, como uma superpotência, o que acontece nos Estados Unidos tem um impacto direto na vida de todos nós. Não é um livro sobre Donald Trump, não é um livro sobre aquela figura controversa, polêmica, autoritária. É muito mais sobre o movimento que levou ele de volta ao poder. Por que é que, de fato, ele volta ao poder? O que é que ele fez, basicamente, para convencer uma enorme quantidade de pessoas nos Estados Unidos a votar de novo por ele? E aí, claro, é uma tentativa de entender o tamanho do terremoto. Até o Walter Salles, que faz o prefácio, ele diz que é uma espécie de sismógrafo. Eu não teria arrogância suficiente de chegar e falar em um ano eu sei tudo, é isso aqui que está acontecendo com os americanos. Não, obviamente não tenho como fazer isso. Mas é ir aos locais e medir o tamanho do terremoto. Você compartilha dessa opinião das pessoas de que os Estados Unidos estão vivendo a sua decadência, o declínio do Império Americano? Não é uma opinião, é um fato. Né? Esse fato ele vem, obviamente, de dados. Eu não estou aqui colocando uma percepção ideológica ou torcendo para eles entrarem em decadência. Não é isso. O fato é que você tem hoje uma situação na qual várias outras economias do mundo ocupam espaços diferentes no cenário internacional, mas especificamente uma delas, a China, ocupa uma posição que economicamente já foi dos Estados Unidos em muitos dos setores. Vou te dar um número, Sinara, e aí a gente consegue talvez dois. Vou colocar dois números aqui para a gente conseguir entender a dimensão. O primeiro deles, o PIB americano diante do PIB mundial. Em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, claro, a Europa destruída, a Ásia ainda não era uma potência, a América do Sul tampouco, etc, etc. A economia americana chega a ter 40% do PIB mundial. 40% do PIB mundial e esse é o dado principal, 40% da produção industrial no mundo. 40% da produção industrial no mundo. Muito bem, isso em 1945. Nós estamos caminhando para que em 2030 a China tenha 40% da produção industrial do mundo. Então, é real, não é uma. Uma substituição, né? Exatamente, exatamente. É uma substituição que, claro, deixa muita gente angustiada nos Estados Unidos. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é o próprio dólar, né? O dólar americano, que muita gente fala é uma moeda internacional. Não. A gente usa ela internacionalmente, mas ela é uma moeda nacional. Ela tem um dono, ela tem uma autoridade que determina por quanto tempo ela circula, qual a taxa de juros, etc, etc. Então, é uma moeda nacional que foi internacionalizada por parte, claro, dessa superpotência. Agora, olha o que acontece. Há 100 anos, existia, obviamente, uma tentativa de entender de que forma esse mercado poderia funcionar, e aí, ao longo das décadas, o dólar vai ganhando força, vai ganhando poder, até o ponto fundamental que é quando o governo americano fecha um acordo com a Arábia Saudita para que se possa comprar petróleo do Banco Central do Petróleo Mundial, que é a Arábia Saudita, né? Eles são basicamente o Banco Central do petróleo, que esse petróleo possa ser comprado em dólares.
Isso, claro, foi uma revolução no sistema financeiro, porque, afinal de contas, aquela matéria-prima tão fundamental passa a ser contada, contabilizada em dólar. O que aconteceu o ano passado? Pela primeira vez, a Arábia Saudita fecha um acordo com quem? Com a China, para que o petróleo possa ser comprado na moeda chinesa. Então, olha só, são dados reais, não é uma percepção. Agora, o que é que está tentando fazer o governo americano? Evitar o que para muita gente é inevitável, que é essa decadência. Então, quando nós estamos vendo, obviamente, um trator sendo passado pela política internacional, pela diplomacia, etc., é justamente de um governo que sabe muito bem que esse declínio é real e que agora vai tentar se agarrar e, de alguma forma, restabelecer a sua hegemonia do século XXI. Vai ser muito difícil. Na crônica que dá nome ao seu livro, né? Tomara que você seja deportado, é um caso que aconteceu com o teu próprio filho, né? O que você sentiu naquele momento? É realmente uma coisa revoltante, porque os Estados Unidos são um país de imigrante, né? Como é que pode ter chegado a esse ponto deles se odiarem e passarem a odiar com tanta força os imigrantes? E aí, obviamente... Contaminando até as crianças, né? Com esse ódio, gente. Esse é o ponto central, na verdade. Não é o que aconteceu com o meu filho, porque, no fundo, aconteceu uma agressão na escola, eu diria quase besta, sem consequência, ele não foi deportado, ninguém foi preso, não teve nenhum problema que teria um outro imigrante, talvez numa situação de maior vulnerabilidade. Eu conheci famílias que os pais estão presos ou deportados e as crianças estão com guardiões designados pela família, inclusive padres locais estão servindo de guardiões dessas crianças. Então, obviamente, o que aconteceu com meu filho foi algo muito pequeno diante dessa dimensão que é o problema da imigração, quer dizer, do discurso e da prática antimigratória. Mas por que eu trouxe isso, inclusive, para o título, e por que eu acho que é importante falar disso? Porque, e aí deixa eu dar uns passos para trás aqui nessa historinha. Logo que o Trump ganha a eleição, ele não tinha ainda assumido o poder, mas quando ele ganha a eleição, esse meu filho, que tinha 10 anos na época, tenho 2, ele é o menor, ele me perguntou um dia: papai, o que vai acontecer quando o Trump assumir o poder? Com a gente. Eu falei: nada, cara, fica tranquilo. Vocês vão para a escola, seu pai tem um visto, tua mãe tem um visto, todo mundo trabalha, ou seja, não tem nenhum motivo para você se preocupar. Eu não tinha certeza se eu estava mentindo para ele ou não. Talvez era muito mais uma esperança da minha parte que nada acontecesse do que, obviamente, a realidade. Era imprevisível você chegar e dizer é isso que vai acontecer. Mas, muito bem, eu queria acalmá-lo também. Coisa de pai, né, Sinara? Sabe, né? Vamos acalmar aqui o coração e a alma dele. Muito bem. Passam uns meses, 3 meses depois, já Trump no poder, ele tem uma briga na escola besta de bola, de futebol, e aí é o caso, a coleguinha então chega para ele e diz: tomara que você seja deportado. Isso com 10 anos. Né? Agora, vamos lá, eu não sei como era a tua infância, mas na minha infância de 10 anos, eu acho que eu sequer sabia o que significava a palavra deportado. Né? Não fazia parte do vocabulário, você podia xingar de outras coisas, mas até mais intolerantes. Mas deportado não era uma palavra. E aí a gente entende que existe uma consequência do discurso do ódio. Você liberar o discurso do ódio, você liberar o discurso de xenofobia, de racismo, significa que isso vai chegar em algum lugar da sociedade de forma imprevisível e que a expressão disso é imprevisível. Aonde vai chegar? Não se sabe. Chegou no pátio de uma escola progressista, de uma cidade progressista. Agora, você imagine, então, Sinara, em locais onde, obviamente, essa tensão é muito maior, onde, sim, imigrantes, de forma bastante vulnerável, estão dependentes de um contexto maior. E aí, claro, você entende, eu pelo menos entendi, que todos nós somos o outro quando a xenofobia é autorizada. Todos nós. Não há quem diga: não, comigo eu estou tranquilo, não vai acontecer nada. Não, é imprevisível. Então, num regime que mistura autoritarismo, a quebra do Estado de Direito e autorização para a xenofobia, o resultado é isso. Chega no pátio da escola
e chega em qualquer outro segmento ou, eu diria, momento da vida de sociedade. Outro dia eu vi um documentário, não sei se você viu, está na Netflix, sobre o Ed Sullivan, que é um apresentador muito famoso nos Estados Unidos. Seria, digamos, se o Faustão continuasse igual como ele era na Bandeirantes, ele seria o Ed Sullivan brasileiro. Depois que ele foi para a Globo, não, né? Ele mudou. Mas o Ed Sullivan era um cara descendente de irlandeses, que foi o primeiro apresentador a colocar cantores negros na televisão, né? Incrível, é incrível o que ele faz. É incrível, ele desafia todo mundo, ele desafia os donos da emissora e ele leva todo mundo lá para o programa dele. E aí alguém pergunta para ele por que ele tinha essa postura tão aberta em relação aos negros, e ele responde: porque meus pais eram irlandeses. E como nós, os irlandeses, éramos muito maltratados, porque éramos imigrantes, a gente foi ensinado em casa a não fazer o mesmo com ninguém. Então, assim, a educação familiar pesa muito também, né, Jamil? Não é só o Trump que falou isso para a menina, não, né? Exatamente, Sinara. Não, não foi só o Trump. Se essa menina falou, ela ouviu ou de casa ou de algum lugar muito próximo dela, e por isso é tão assustador, né? Porque, obviamente, você constrói uma sociedade que ela se autoriza a ofender a partir do ponto de vista desse muro. E até uma outra constatação, o que o Sullivan também diz sobre esse tratamento, você descobre, no fundo, isso eu fiz, essa viagem, eu percorri o muro entre o México e os Estados Unidos por quilômetros, centenas de quilômetros, mas aí você volta para Nova York, ou você vai para uma outra cidade americana e você descobre que, na verdade, o muro está, obviamente, na consciência. Não é aquela obra. A obra também é um absurdo, ela é impressionante, dá calafrios quando você passa por ela, mas quando você viaja e você vê esse contexto, você entende que não é lá que está um muro. O muro é construído em todo lugar onde a xenofobia é autorizada. O que o Sullivan faz, que você cita de forma muito correta, é justamente dizer, calma aí, somos todos imigrantes, no fundo. E é verdade, os irlandeses foram muito maltratados vamos dizer assim, aqueles que já tinham chegado antes. Então, eles sabem muito bem. Olha o que aconteceu depois que o Trump foi eleito. Isso me assustou muito também. Alguns dias depois da eleição, ele não tinha tomado posse ainda, os afro-americanos receberam um SMS no telefone deles, dizendo o seguinte: fulano, compareça amanhã às 9 da manhã na esquina da rua tal com a rua tal. A colheita do algodão vai recomeçar. Que nojo, cara, que Olha nojo. Isso. Então, claro, isso tem muitas perguntas a serem feitas sobre isso. Primeiro, como que essa pessoa, ou o grupo que mandou essas mensagens, teve acesso a um banco de dados da operadora de telefone que distinguia quem era negro e quem não era negro? É assustador, se você for pensar. Quer dizer, tiveram acesso, então, ao banco de dados só dos negros que tinham telefone nos Estados Unidos. Ponto número 1. Ponto número 2. Quem é que tomou a iniciativa de mandar milhares de mensagens como essa, convocando, ou pelo menos anunciando a volta da escravidão? Né? E, claro, o ponto, para mim, também fundamental, é que essa investigação nunca deu em nada. Nem se descobriu como é que o banco de dados vazou, quem é que mandou essas mensagens. Então, você pode ficar, opa, aí é mais sério ainda. E eu pensava, eu lembro que eu tinha lido isso rapidamente em alguma mensagem, e pensei, bom, isso deve estar acontecendo em algum lugar distante. Bom, deu meia hora, isso não é brincadeira, eu guardei o e-mail, deu meia hora, a escola dos meus filhos mandou um e-mail para todos os pais dizendo: temos casos de alunos negros na nossa escola que receberam um SMS dizendo isso. Então você fala, calma aí, tudo isso está acontecendo muito perto de todos nós. Não é uma história distante de algum antropólogo que vai lá conhecer como funciona, etc. Não, nós estamos vivendo tudo isso. Então o livro é uma tentativa, é uma espécie de diário dessa distopia. Né? Tanto que o subtítulo é esse.
A impressão que eu tenho é que essas personagens que estão surgindo, Bolsonaro, Trump, Milley, eles apenas dão voz a um pensamento esse grupo que segue eles não tinha coragem de colocar para fora e eles têm, né? Eles de certa forma, empoderaram esse tipo de pensamento, né? Empoderaram e deram até justificativas, né, espirituais, às vezes, religiosas, em alguns casos, né, dando, inclusive, uma base para que essas pessoas façam, de fato, e atuem dessa forma. Aconteceu também, eu trago isso no livro, eu fui a vários comícios do Trump, mas um deles foi muito assustador, porque ele faz um comício no Madison Square Garden. Madison Square Garden é basicamente o principal ginásio de Nova York. É uma espécie da minha época, pelo menos, é o Ibirapuera, né, de São Paulo, né, onde tudo acontecia, desde a final do vôlei ao Paralamas, né? Tudo que você ia ver acontecia no Ibirapuera. Claro que não é mais o caso. Mas o Madison Square Garden é esse local mítico da cultura americana. Só que esse local, Sinara, foi, nos anos 30, onde os nazistas americanos, porque eles existiam, oficialmente eles existiam, os nazistas americanos fizeram o seu comício, né? Depois eles foram banidos, obviamente, com a Segunda Guerra Mundial, etc. A história a gente sabe, mas era ali que eles foram fazer justamente o comício deles. E olha onde o Trump vai fazer o comício dele, justamente no Madison Square Garden. E aquele dia eu falei, não, eu não vou pela entrada da imprensa, né? O que é a entrada da imprensa? O credenciamento, você chega 15 minutos antes, tem a sua mesinha, você vai poder trabalhar, a tomada para o computador, o Wi-Fi, porque, claro, você tem que mandar notícia, né? Eu não queria isso naquele dia. Aquele dia eu queria ir com a massa. Eu queria entender o que era fazer parte, basicamente, do trumpismo, né? Para você ter ideia, foram 5 horas de fila. 5 horas de fila para você entrar no Madison Square Garden. Mas eu queria escutar, eu queria entender o que era aquela massa. E teve alguns momentos daquele comício que me deixaram muito assustados. E vai nesse sentido que você está dizendo. No comício, só para quem talvez não saiba, um comício nos Estados Unidos, ele leva 2, 3 horas e é o último orador, que é o Trump. Você passa às vezes 2 horas ouvindo outros oradores, né, assessor, cantor e tal. Bom, nessas 2 horas de comício, e os assessores do Trump falando, e personalidades falando, sempre que o ódio era difundido, aquele estádio entrava em ebulição. Em ebulição, as pessoas gritavam, Sinara, como se tivesse feito um gol da final da Copa do Mundo. E era assustador. Então, teve um dos momentos que eu falei, puxa, o que está acontecendo aqui? É quando, né, nesse contexto, um dos líderes, basicamente, do movimento de extrema-direita, no palco, diz que se Trump vencesse, a pena de morte seria implementada para todos os imigrantes que cometessem qualquer tipo de crime. Misericórdia. E aí o estádio veio abaixo. Aí você, como? Né? O que está acontecendo aqui que você tem não é uma apologia ao crime, é uma incitação absoluta. Claro, você pode entender de ressentidos, daqueles que a democracia nunca chegou, daquelas pessoas que, claro, são os derrotados da globalização, são aqueles que ficaram para trás, sabe tudo disso. E obviamente, também tem aqueles que não suportam que mulheres, negros e outras minorias ocupem os seus lugares. Eu estou falando dos homens brancos, obviamente, né? Não, esse é o meu lugar, vocês voltem para o local onde vocês estavam há 50 ou 100 anos, eu não vou abrir mão do meu lugar. Então, tinha muito homem branco, obviamente, nesse sentido, clamando por isso. Então, o livro é uma tentativa de olhar para tudo isso, de mergulhar nessa realidade. E até o Walter Salles fala na introdução um pouco para alertar que isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive no nosso país. Você tem um artigo, né, falando sobre os homens brancos aí, tem um artigo no livro que se chama Masculinidade em Crise, onde o Jamil diz que 63% dos homens brancos
né? Estavam, ainda na época das pesquisas, anunciando o voto em Trump, né? Eu tenho impressão, Jamil, eu tenho impressão, não, é bem evidente que a masculinidade tóxica faz parte dessa nova extrema-direita aí, né? Ela caminha junto com a extrema-direita. O Trump dizendo que pegava nas mulheres, né? O Bolsonaro falando que as meninas pintou o clima com as meninas. A masculinidade tóxica faz parte do ideário da extrema-direita. O que eu queria te perguntar era o seguinte: está nas redes, né? Essa masculinidade tóxica, os red pills e esses podcasts. Você disse que tem um filho ou dois? Dois meninos? Dois meninos. Como é que você faz para não deixar seus meninos se contaminarem por isso? É um desafio para a gente, não é? É gigante o desafio, porque é uma estratégia muito bem montada. Por exemplo, eu descobri com o menor, com o caçula, de que esse conteúdo vem pelo futebol, pelos podcasts e youtubers, etc., que não estão falando de masculinidade, estão falando de futebol, né? Aparentemente, eles estão falando só de futebol, mas aí, no meio da discussão do futebol, tem a discussão. Não, mas futebol feminino não é futebol. Olha aí. Entendeu? Mas elas não merecem ganhar tanto assim como ganham os homens. Né? E assim por diante. Então, está muito presente, muito presente. E tem, obviamente, uma tentativa muito, muito inteligente da parte deles de buscar essa garotada. Não é depois, com 25, 30, 35 anos, é ali. Né? Então, é uma atenção, eu diria, constante, diária, inclusive não deixando passar nada. É muito cansativo, confesso. É muito, muito. Mas não dá para deixar passar absolutamente nada, nenhuma frase, nenhum gesto, nenhuma, vamos dizer assim, não, papai, mas também você tem que considerar. Não tem que considerar nada. Né? Tem que cortar, não tem justificativa, não tem argumento, mas é impressionante como é poderoso, porque vem pelo videogame, vem pelo futebol, vem, claro, de garotos que não necessariamente estão se comportando ainda como o homem e a mulher, nem na relação, vamos dizer assim, sexual, não há. Mas é a construção da mulher nesse papel de, não, ali, café com leite, ou somos nós que mandamos, somos nós. Deixa eu só fazer um salto aqui, uma outra história, que é também muito impressionante. Antes de ir para os Estados Unidos, eu fiz muita viagem aqui pela Europa para os eventos da extrema-direita. Né? Um dia eu vou pedir um seguro de saúde por causa disso. Mas insalubridade, né? Adicional de insalubridade. Mas eu quero ver, eu quero entender, pelo menos, eu quero estar presente e ouvir, né? Quem são, ou como é que eles se movem. Não tanto a massa, mas o que tem por baixo. Bom, e aí o que acontece? Estava na Hungria, né? A extrema-direita no poder, e o evento basicamente só homens falando, vai um atrás do outro, etc. E no final do evento, eu descubro que vai ter uma premiação. E a premiação para as mulheres que mais contribuem para o movimento. Né? Eu falei, opa, vai ter uma premiação para as mulheres, sendo que nenhuma delas falou, né, no evento, não teve nenhum papel, mas o quê? Vamos ouvir o que é isso. Aí, de fato, tem uma premiação e chamam lá a primeira candidata. Né? Então vai a mulher lá no palco e é lido uma espécie de resumo, um currículo dela. Né? Fulana, tantos anos, etc., faz isso da vida, faz aquilo da vida, é comprometida, é cristã sempre, né? Cristã, etc. E aí termina. E ela tem 4 filhos. E todos aplaudem. Aí vai, não sei o que, tal, segunda candidata, não sei o que, não lá, e tem 5 filhos. E aí todos aplaudem, etc. E assim por diante, eu me lembro muito bem, eram 7 candidatas, nenhuma tinha menos de 4 filhos. E todas as referências eram como elas eram, de fato, as procriadoras daquele nosso sistema. Né? Então, não é uma ficção. Eu não estou contando para vocês uma ficção. E a premiação tinha como base também quantos filhos elas estavam deixando para a nossa sociedade.
né? E aí coisas absurdas acontecem, por exemplo, o governo da Hungria decide então que mulheres com mais de 4 filhos não precisam pagar mais imposto de renda. Claro, a função delas está cumprida dentro do sistema, né? Então é muito real tudo isso. Tem os números, né, Jamil, que essa extrema-direita na Europa chegou ao poder com votos dos meninos, né? Nós progressistas, nós de esquerda, fizemos campanha para os meninos votarem aos 16 e esse negócio está se voltando contra. É isso. É muito louco. Na Argentina mesmo, eu peguei um táxi na Argentina, em Buenos Aires, e o motorista falou assim: foram os meninos, foram os pibes que elegeram Milei. E é verdade. É aquele monte de menino novinho caindo nessa conversa idiota, gente. E na Europa, você tem toda a razão. Por exemplo, na França, a extrema-direita ela tem uma popularidade absurda entre os jovens. Né? Não é a. Você poderia imaginar, não, são os senhores de mais idade, saudosos do passado. Não são eles, não. São jovens. Jamil, onde que você acha que o governo Trump vai dar? Você acredita que ele termina o mandato? Eu aqui, assim, falando bem cruamente, eu não acredito. O Trump é o tipo de presidente dos Estados Unidos que não termina vivo, tá? É o tipo de cara que não termina vivo. Tudo pode acontecer. Mas você acha que vai ter impeachment, alguma coisa assim, ou ele termina o mandato? Impeachment é muito difícil porque ele tem maioria, pelo menos até o final do próximo ano, ele tem maioria na Câmara e no Senado. E para o impeachment, mesmo que os democratas virem o jogo e tenham maioria, eles precisam de 2/3. É muito difícil. Hoje, uma das histórias mais dramáticas dos Estados Unidos não é vamos dizer assim, a ausência de uma resistência entre os democratas. Uma das histórias que a gente vai ter que contar no futuro é para onde foi o Partido Republicano. Né? O Partido Republicano, que era livre comércio, era um partido absolutamente diferente do que ele é hoje. Esse partido foi completamente sequestrado pelo movimento de ultradireita. Então, eu acho muito difícil o cenário que haja algum tipo, eu diria, de impeachment. Agora, como você falou, é imprevisível. Por que é imprevisível? Porque nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a gente só não quer, a gente só não vê, se a gente não quiser, um desmonte do Estado de Direito e da democracia americana. Minha pergunta para eles tem sido: quando é que vocês vão se levantar? Quando é que vocês vão dizer, opa, aqui ficou perigoso? Porque, claro, eles têm uma dificuldade muito grande, Cidade, que de defender uma coisa que eles jamais tiveram que defender, a democracia. Né? É uma realidade, pelo menos para o segmento da população americana, dada. Né? Claro, os negros americanos lutaram e o movimento pelos direitos civis foi espetacular e tudo isso aconteceu. Mas, para uma parcela muito grande dos americanos, a classe média, a democracia sempre foi garantida. Então, agora, ser exigido que aquela população que nunca teve de lutar pela democracia saia para lutar pela democracia tem sido eu diria, um desafio. Vou contar uma história que ela não está no livro, porque isso aconteceu comigo só depois que o livro já tinha ido para a gráfica, que foi o seguinte: eu estava em Nova York ainda, e artistas, escritores, dramaturgos muito famosos resolveram que, olha, está muito complicado, a gente vai ter que começar a se reunir aqui para montar algum tipo de resistência. E eu falei, puxa, que bom, finalmente, né? Antes tarde do que nunca. Muito bem. E uma dessas pessoas me ligou e me convidou, porque falou, puxa, Jamil vem de um país que, né, passou por tudo isso, eu fiz parte dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, então, assim, eu imagino que eles tenham dito, bom, vamos chamar ele para, pelo menos, eventualmente consultá-lo, etc. Vou na primeira reunião, um apartamento espetacular em Manhattan, aqueles de filme, cenário. Muito bem, eu cheguei lá e pensei, olha, eu fiquei pensando, vou chegar lá, vai ter uma mesa gigante, cada um, ó, Sinara, você pega aquela esquina, fulano, você faz a milícia digital, o outro pega por aqui, né? O outro vai fazer fundraising para ter dinheiro para essa resistência. Eu chego lá, tinha várias almofadas no chão,
todo mundo sentado no chão, e a primeira pergunta, então, da construção da resistência era a seguinte: Sinara, se você fosse uma planta, o que você seria? Oxi. Entendeu? Aí você fala, não, 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 gente, vocês não estão entendendo. Vocês vão ser atropelados. Vocês vão ser atropelados. Né? Mas eu Uhum. estou trazendo esse exemplo porque, de fato, eles não têm experiência alguma na resistência. Ou É uma esquerda namastê, né, que o povo chama aqui. talvez, talvez seja isso, senhor. Ótima ideia. Mas nada contra Namastê e nada contra a reflexão. O problema Uhum. é que, no outro lado, o governo de Donald Trump vem com um trator, não um, Ah. milhares de tratores ao mesmo tempo, absolutamente desmontando o Estado de Direito nos Estados Unidos. Outro dia eu vi uma entrevista de um cara, o Jim O'Neill, que é o criador do termo BRIC, né? Depois virou BRICS quando veio a África do Sul. E ele deu essa entrevista no Portal J, muito interessante, falando que, na verdade, que ele desconfia que o Donald Trump seja um admirador secreto dos BRICS, porque a ação que ele está fazendo vai impulsionar os BRICS a tomarem muitas ações em conjunto. É, Né? é, É incrível isso, porque pode ter aí realmente uma modificação das placas tectônicas da geopolítica mundial, né, Jamil? sem dúvida. E eu acho que, inclusive, o presidente Lula entendeu que ele vai precisar construir uma aliança. Não só ele entendeu, vários outros entenderam que eles vão precisar construir uma aliança. Ninguém sozinho consegue frear o poderio americano, nem militar, nem econômico, nem financeiro, nem diplomático. Então, é muito complicado, sozinho, um país, por maior que ele seja, evitar, obviamente, os danos que pode causar o governo americano. Então, sim, o Jim O'Neill tem razão quando ele coloca que o BRICS pode ser, no fundo, alçado a um local onde ele não estava, ele sequer era, né? Mas, diante das contingências, diante da pressão vinda dos Estados Unidos, esse bloco eventualmente pode ganhar uma nova missão, basicamente, uma nova função. Eu sempre digo, o BRICS pontos extremamente negativos e extremamente positivos. Positivos, a criação de alternativas, a redução da dependência ao dólar, né? Tudo isso é extremamente positivo e extremamente necessário. As partes negativas, como eu sempre digo, eu, como jornalista, eu seria preso em metade dos países do BRICS. Né? Então, eu teria um problema muito real em trabalhar em metade deles. Então, não podemos simplesmente levar o bloco e dizer, não, essa aqui é a solução para tudo. Não, mas para muitos aspectos que nós estamos vendo com relação ao avanço americano, sem dúvida nenhuma, uma resistência, eu digo, a formação de algum tipo de aliança, ela vai ser necessária. Essa aliança, ao meu ver, Sinara, ela tem que ser criada também com as democracias. Não adianta só a gente apostar no caráter emergente dessas economias. Eu acho muito saudável se a gente fizer a mesma coisa com os europeus, com o Chile, com a Colômbia, enfim, com todos aqueles que nós nos identificamos como democracias. Isso também vai ser fundamental. No caso americano, como no caso do julgamento de Jair Bolsonaro na semana que vem, ou na outra semana, o que é fundamental a gente entender é que o que está em jogo é a experiência democrática, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Então, é um desafio muito grande que as democracias estão passando. No caso do Brasil, é um teste. É um teste para nós, sem dúvida nenhuma, mas é um teste também para a extrema-direita. A extrema-direita está muito de olho no Brasil para dizer como é que funciona quando, então, um dos nossos é pego, né, dando um golpe. Como é que uma democracia reage? A gente sabe muito bem como as democracias morrem, mas como é que as democracias sobrevivem? E aí talvez é o nosso caso que pode ser tão importante. Você acha que o julgamento do Bolsonaro vai ser um teste para a sobrevivência da democracia do Brasil? Você acha que Mas eu quero também que você comente como é que você está vendo a atuação do Alexandre de Moraes, tá? Você acha que é correta a atuação do ministro? Olha, a gente pode ter todas as críticas em relação ao próprio Alexandre de Moraes, ao próprio STF, ao próprio sistema jurídico brasileiro,
eu não coloco, não há perfeição em nenhuma dessas instituições. Não há. E vamos ser claros aqui. Quanto a gente mesmo já se queixou justamente do sistema judicial brasileiro, extremamente lento em alguns momentos e, eu diria, pouco democrático em outros. Agora, o que a gente não pode tolerar é que uma situação doméstica brasileira seja o argumento para algum tipo de intervenção internacional. Não há justificativa para isso. Então, ok, temos um problema, eventualmente, podemos até ter, mas isso tem de ser lidado dentro das instituições brasileiras e não com uma ação internacional de sanções. Ninguém colocou tarifas sobre o Brasil, não são tarifas, são sanções. O Brasil foi alvo de sanções internacionais. Então, não tem nenhuma justificativa para que um juiz de um Estado democrático seja alvo de sanções. Temos eventuais críticas a um processo, a um julgamento, a uma atitude, claro, como sempre tivemos, mas que nada disso pode justificar algum tipo de atuação internacional. Exatamente. Jamil, a última pergunta. Você que mora aí em Genebra, o presidente Lula, eu tenho essa impressão, é muito melhor visto fora do Brasil do que dentro. Por que a imprensa brasileira trata tão mal o Lula? Eu acho que, de uma certa forma, eu vejo, por exemplo, em outros países, coisas muito semelhantes, né? O Justin Trudeau, no Canadá, tinha uma relação até no final muito difícil com a imprensa local, e no mundo ele tinha uma certa simpatia ainda, né? Pedro Sánchez, na Espanha, hoje tem um problemaço com a imprensa local e com a opinião pública local, e tem sido visto de uma forma relativamente positiva no resto do mundo. Então, tem um pouco dessa relação. Agora, o que eu acho que, não sei, talvez uma situação brasileira no mundo é que nós somos uma espécie de democracia com um governo hoje progressista que não desafia o sistema, né? Por mais que o presidente Lula seja alguém bastante, eu diria, enfático em algumas posições dele, ele não desafia o capitalismo. Não existe isso no nosso governo, né? Não tem ninguém aqui. Bom, está desafiando a pátria do capitalismo. A pátria do capitalismo, mas ninguém está aqui propondo, né, desmontar o capitalismo ou desmontar, inclusive, o sistema internacional. Então, ele é muito bem acolhido, porque ele, ao mesmo tempo, aquele que, obviamente, lida com alguns dos problemas sociais mais graves do planeta, mas ele não vai tocar no meu sistema. Então, tem um pouco desse equilíbrio que ele conseguiu montar. Na verdade, é uma obra deliberada dele. Quando ele vai, você se lembra, nós, um pouco mais velhos, né, Sinara, a gente se lembra quando ele foi para Porto Alegre e para Davos, né? Ele construía essas pontes. E isso, obviamente, fez dele uma pessoa que é absolutamente admirada nos países em desenvolvimento, mas não é exatamente temida nem na França, nem na Alemanha, nem na Itália, né? Não é uma relação dessa natureza. Então, ele conseguiu equilibrar. Eu acho que isso é parte do ativo que ele tem no exterior. O que eu acho é que o Lula, aqui, nossa imprensa, infelizmente, não enxerga a dimensão exata que o Lula tem. Para mim, hoje, o Lula é um dos maiores líderes em atividade no mundo. Mesmo que eu não concordasse com a postura dele, concordo, é inegável. E eu acho que aqui vem ele como se fosse uma figura histórica menor. Sempre foi assim. Isso eu acho um mau jornalismo, isso, tá? Concordo contigo, e eu acho que, de alguma forma, é uma pena, porque, obviamente, a gente poderia, obviamente, ter uma relação, talvez, de maior reconhecimento. A verdade é que nós temos uma situação hoje no Brasil extremamente delicada. Essa situação ela vai ser testada. Você me perguntou do julgamento, eu acho que esse julgamento vai ser fundamental para a gente entender que destino vai tomar a nossa democracia. Sim. Bom, chegamos ao fim aqui da entrevista com o nosso querido Jamil Chad. E, como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, ele traz uma dica cultural para vocês, e ele trouxe
um livro da nossa também querida Juliana Monteiro, aqui de Brasília, Nada Lá Fora e Aqui Dentro. Por que você indica esse livro para a galera que está nos assistindo, Jamil? Olha, essa semana eu terminei pela terceira vez esse livro, não é brincadeira, não. Eu li pela terceira vez. Por quê? Eu tentei fazer, eu me inspirei muito nesse livro para escrever o meu. Apesar de ser, esse livro é um livro de ficção da Juliana Monteiro, o meu livro é um livro basicamente de crônicas, de reportagens, mas o que acontece? Ela foi num evento histórico, que foi a pandemia, e ela não contou a história da pandemia pelo vírus, nem do ponto de vista dos negacionistas, nem do ponto de vista da OMS. Não. O que ela fez foi justamente tentar entender, ou pelo menos entrar na alma de alguém que vivia aquele momento do lockdown e se questionava a sua própria vida, questionava o papel da mulher, questionava, obviamente, o seu próprio, a sua própria família. Então, é brilhante o texto, porque ele justamente pega um fato histórico que todos nós sabemos o que significou, mas, obviamente, dá uma dimensão muito humana. E aí que eu acho que é tão importante, Sinara, a gente contar as histórias humanas do que nós estamos vivendo. Não adianta a gente trazer números apenas, dados científicos, claro que isso é muito relevante, mas contar a história a partir do ponto de vista do ser humano é fundamental. E por isso que eu trago esse livro dela. Ele me inspirou, sem dúvida, para escrever. Insisto, não tem nenhuma relação, mas o que eu estava vivendo nos Estados Unidos também era um momento histórico que todos nós atravessamos, e tentei justamente trazer nessas crônicas histórias de pessoas, basicamente de vítimas, justamente de um sistema muito, muito dramático, muito cruel em muitos casos, econômico, social e político. Muito bom. Olha, o Jamil vai estar aqui em Brasília, dia 3 de setembro. Coloca o card do evento aí, por favor, Gui. Ó. Dia 3 de setembro, vai ser uma quarta-feira, às 19h30. Vai estar nesse evento Sempre um Papo, na Caixa Cultural, com mediação do Matheus Leitão, tá? 19h30, vamos lá dar um pulo para ouvir o Jamil ao vivo, quem estiver aqui em Brasília, e saber mais sobre o livro dele. Coloca o livro de novo aí também na tela, Gui. O livro novo dele que ele está lançando, tá? Para a gente entender melhor esse Estados Unidos de hoje. Tomara que você seja deportado, do Jamil Chad, está saindo pela editora Nós, está em todas as livrarias e também nas livrarias online. Jamil, sempre um prazer conversar com você, querido. Sinara, um prazer enorme da minha parte. Espero te ver semana que vem, então, dia 3, lá na... Eu vou lá, tá, gente? Ótimo, ótimo. E aí a gente continua essa conversa. Porque, obviamente, é uma conversa longuíssima e envolve, insisto, não é uma história sobre os americanos, é uma história sobre nós mesmos, sobre a experiência democrática, sobre o que é a democracia e o que é que cada um de nós, o que a gente pode fazer para salvá-la. É isso aí. Beijão, viu? Bom final de semana para você. Também, querido.